Pop Verso tá no ar e tá no ar já com imagem de Ryan Gosling, um ator extremamente famoso em Hollywood como o Ken do filme da Barbie. Pois é, a gente estava na nossa reunião aqui falando sobre o que a gente ia discutir no programa de hoje e apareceu essa foto aqui no meu feed. Aí eu falei, gente, isso aqui vai parar a internet. E de fato a internet tá dando uma quebradinha de leve. Vou até curtir aqui a foto, ó, né? Fazer a minha parte aqui. Então vamos começar, que o programa de hoje tá cheio de informação e cheio de notícia, como sempre. Vamos começar então o Pop Verso já com o Léo aqui no estúdio. Você tava curtindo a foto do Ryan Gosling? Eu tava, óbvio, né? Óbvio. Não tem como não curtir, né? Óbvio. Léo, você... Senta aí, vai. Vamos falar sobre isso de um jeito mais relaxado aqui no estúdio. Beleza. Você, eu também fui. Nós fomos na premiere de Maldivas, a nova série da Netflix. Sim. Série nacional com Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Carol Castro, Sharon Menezes, grande elenco. E você conversou com as meninas do elenco? Conversei com as meninas do elenco. Infelizmente a Bruna Marquezine não pôde estar no evento, né? Mas Ô, Bruna! com as outras 4 integrantes do Maldivas, eu tive a oportunidade de conversar e foi um papo bem legal, elas são bem divertidas. Em um tweet, resumindo a série, é uma série sobre um condomínio que de fato existe no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, o condomínio Maldivas. E aí tudo acontece nesse condomínio. A Bruna Marquezine, ela é uma jovem que vem de fora pra tentar encontrar a mãe dela, que mora nesse condomínio. Aí os mistérios acontecem, então tem comédia, tem drama, é muito interessante. Vamos ver a conversa que o Léo teve com as meninas. Primeiro evento da Netflix presencial depois de uma pandemia, vocês tiveram a série interrompida por conta da pandemia. Qual a sensação, a expectativa da série estar aí batendo na porta para estrear e com tudo isso acontecendo junto, sabe? Eu sou uma pessoa muito fatalista, então em vários momentos eu pensei, não vai ter. Foi muito tempo de trabalho, as pessoas não têm ideia do trabalho, do tempo que leva para botar uma série dessa no ar. E no momento em que a gente escolheu o elenco, eu não poderia nem sonhar em como que esse elenco seria tão perfeito. Então, assim, eu me sinto extremamente feliz, orgulhosa e realizada hoje, depois de tanto tempo de trabalho. Participou do processo de casting? Você escolheu as personagens assim, tintim por tintim? Muitas pessoas participaram do processo de decisão do elenco, né? Eu sabia que ia dar certo porque são atrizes que, né, elas têm cada uma a sua individualidade e as suas características muito próprias. A Manu é uma atriz dramática, brilhante. A Sharon canta e dança como uma bailarina e cantora profissional. A Carol a Carol é uma alcoólatra. Não, a Carol é engraçada, a Carol é hilária. Cada uma trouxe uma coisa muito única que se encaixou perfeitamente no papel. Existe muita tensão. Eu já tô começando a hiperventilar, não consigo formar uma frase mais. Eu espero que não esteja dizendo que eu tô nervoso também, porque eu tô um pouco tenso, mas tudo bem. Ninguém diz. Pra vocês, o que é mais difícil, fazer rir ou fazer chorar? Cara, não sei o que é mais difícil. Acho que as meninas têm muito mais experiência pra falar sobre isso, mas eu acho que você é atriz, sim. Terapia com as amigas. Não, mas eu acho que eu tava acostumada, até nos meus projetos, nos meus clipes e tudo, a brincar muito com comédia, né? Então, acho que essa era a minha zona de conforto. Então, acho que era uma oportunidade de mostrar esses dois lados. E pra mim, foi incrível, porque a Milene, eu acho que eu me identifiquei com ela. Depois eu quase me confundi, porque eu falava pra Natália, eu sou idêntica à Milene. Ela, não, você não tem nada a ver, você tá maluca. Olha, eu diria que fazer rir é muito mais difícil que fazer chorar. Comédia é muito matemática, é muito precisa, sabe? O drama, cada um tem o seu tempo, cada ator tem o seu tempo. Comédia não tem o seu tempo. Comédia é o tempo da comédia. É mais difícil escrever drama e é mais difícil escrever comédia, aquela resposta. Não, Não, já viu, tem um meme, isso vai ser cortado, isso não importa, vamos de novo. Não é isso, Pedrinho, você prefere estudar ou chocolate? Eu prefiro estudar e eu prefiro chocolate. Mas enfim, voltando. Tá, vai. Não, por favor, corta. Eu queria saber que drink vocês seriam. É uma pergunta que vocês quase não vão escutar, assim, mas eu tô muito curioso. Você tá falando personagem ou tá perguntando da atriz? Não, vocês, atriz. Pessoa... Eu vou começar. Física. Eu seria tequila. De café, de preferência. Mas é só tequila com café, gente. Por favor. É tequila com café. Mas se tivesse que escolher, eu seria uma tequila. Eu seria um dry martini com 2 azeitonas. Azeitona, amiga? Eu gosto, delícia. gente! É uma delícia comer azeitona depois.
Não, eu me identifico muito com o drink da minha personagem, que é um Bloody Mary, porque é um drink que você ou ama ou odeia e não tem meio termo. Mesma, ver sobre si mesma. Eu seria quase definitivamente aquela que eu mudo de ideia fácil. Mas um Aperol. Um Aperol, ele é um pouquinho amargo. Às vezes as pessoas não entendem um pouco. Você gosta ou você não gosta, mas quando gosta, gosta muito. Eu não sei que drink eu seria, sabia? Acho que seria um Aperol Spritz. Olha, Leonardo e Sharon Estamos seriam Aperol. E a gente Alinhados. gosta e gosta muito, tá, Sharon? E você, Manu, é sensacional também. Toda ação, eu fiz o teste lá na festa e eu seria um Bloody Mary, que é o mesmo da Natália. Mas, Léo, sabe o que eu achei interessante? Tira. A energia que elas têm, né? Então, a gente teve ali o privilégio de assistir aos primeiros episódios e dá pra sentir isso também na tela. E aí, outra curiosidade, porque eu fui perguntar, né, gente, de bastidor aqui, o figurino da série é muito legal. É muito legal, então são figurinos extravagantes mesmo. E aí eu conversei com o pessoal da Netflix, eles me disseram que as atrizes se envolveram na escolha do figurino junto com a figurinista, que é a Ellen Millet. Então, muito legal esse trabalho, né? Todo mundo trabalhando junto e todo mundo apaixonado pela série. Você sentiu isso também? Sim, total. Você vê isso na tela com uma extrema facilidade, assim. Essa boa relação delas nos bastidores faz com que a série seja extremamente divertida e vale a pena demais conferir, que tá chegando aí legal. E ó, falando sobre Maldivas, que é uma série nacional, e só para trazer um número aqui, um levantamento feito pelo Globo, o jornal, hoje são 89 séries nacionais em desenvolvimento nos 7 principais streamings disponíveis no Brasil. Então a gente quer entender um pouco o que está acontecendo com esse mercado. A gente chamou o Filipe Pitanga, que é curador, crítico de cinema e também pode colocar no currículo que já foi professor de Mari Palma num curso de cinema, que é importante isso, né, Filipe? Filipe tá aqui para explicar pra gente um pouquinho o que é esse movimento, né? Esse boom das séries nacionais, que pra gente é muito legal que isso aconteça. Mas o que você sente, Filipe? Tá acontecendo isso mesmo depois da pandemia? Com certeza, né? A pandemia fez um boom de todos os streamings. Então, nós tivemos mais plataformas divulgadas, nós tivemos mais plataformas acessíveis no Brasil, não apenas você contratando a estrangeira, mas, ao mesmo tempo, uma exigência até de que nós tivéssemos mais participação do mercado brasileiro. Por quê, né? Nós não temos regulação de mercado. Então, é um perigo que a gente corre ao deixar com que todos os streamings adentrem como uma plataforma, que nós despersonalizássemos o nosso mercado. Então, principalmente com a pandemia, com a questão do confinamento, da quarentena, muitos artistas deixaram de poder ter o acesso, né, seja aos palcos, aos cinemas, as produções pararam. Então, o streaming ele viu também uma oportunidade de fazer uma comunicação com essas produções, já que a maioria dos streamings tem sets que meio que operam na nuvem, né? São produções que eles alocam um lugar especial a cada produção, não é um lugar específico, tipo Projac, da Globo, que todo mundo está acostumado a ir até o estúdio. E aí, evidente, começou a haver uma procura muito grande para produções originais de cada país, com a pandemia, e no Brasil, de uma certa diversidade de produção que a gente ainda almeja alcançar, né, cada vez mais plural, mas já vendo alguns resultados bem bons, bem interessantes, do que agora a gente está tendo, de repente, em todos os streamings, um pouquinho desse gostinho. A gente estava vendo, enquanto você estava falando, imagens de séries recentes, né, muito legais, por exemplo, Dom, por exemplo, Cidade Invisível, então, só pra gente lembrar desses lançamentos recentes. Léo? Filipe, você acha que cada vez mais, por conta do mundo estar mais conectado, essas plataformas estão mais conectadas entre si, a gente acaba tendo um pouco menos de exclusividade? Você acha que isso favorece os atores preferirem ir para os streamings mais do que ficar presos em um só lugar? Contratualmente falando, de fato, existiu uma certa diáspora para o streaming, até porque, já que a gente está falando também de diversidade, alguns artistas se viram na necessidade de produzir a sua própria obra para poder ter liberdade criativa, como, por exemplo, né, o mais recente caso bastante famoso foi o do Lázaro Ramos, que teve muita dificuldade de produzir seus últimos projetos, né, e intenções, como foi o recente sucesso de Medida Provisória, e ele percebeu que se ele tivesse mais versatilidade, espaço para poder investir nas suas produções, ele teria como ter um maior poder executivo, né, autoral sobre a obra.
Então, por exemplo, A Medida Provisória ele é um filme que ele é criativo, ele é uma distopia. A gente não vê tantas distopias, ficção científica, etc., como gêneros de cinema, estéticas, né? Terem investimento para chegar no circuito comercial, até são feitas, mas às vezes não são distribuídas ou não chegam na sala de cinema presencial. Agora o streaming está oferecendo alternativas, e até mesmo para o mercado se identificar com algumas novidades, que estão experimentando com gêneros mais diferenciados ou com mesmo motes de produção que tenham mais críticas sociais e formas de comunicação maior com o público. E a gente percebe, por exemplo, que quando o Lázaro egressa para o streaming, já fechando vários contratos para conseguir começar novas produções, ele acaba fazendo um paradigma que outros seguem. Então, outros também estão buscando essas questões, como, por exemplo, Mari falou sobre o Cidade Invisível. O Cidade Invisível ele é dirigido pelo nosso diretor de maior bilheteria na história do Brasil, mesmo que fora do nosso país, que é o Carlos Saldanha. Ele é o diretor, por exemplo, de Era do Gelo, Rio, Toro Ferdinando. Então, são filmes que foram uma bilheteria gigantesca no mundo inteiro. A maioria das pessoas esquece, às vezes, que o Carlos é brasileiro. Por causa disso, ele é acreditado como nosso diretor de maior bilheteria no mundo. E ele volta para o nosso mercado caseiro com o streaming, com a Netflix, para fazer o seriado de maior audiência, né, digamos, da Netflix até então. Cidade Invisível vai lá, entra com um folclore bastante regional, com representatividade, que teve também certas críticas, poderia ter sido ampliado, e agora parece que vão ampliar para a segunda temporada. Grandes atores como o gigante José Dumont, vários outros exemplos. E aí o Carlos Saldanha, com todo esse acervo, agora está investindo no streaming, porque percebeu que tinha mais liberdade do que tinha com Hollywood, por exemplo, ou no mercado interno brasileiro, que ele também não sentia mais TVs. Filipe, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu queria perguntar para você, em uma palavra, se você pudesse resumir o que você espera para o futuro do mercado audiovisual, o que você falaria? Regulação de mercado. Show! Obrigada, viu? Volte sempre para a gente conversar muito mais sobre esse assunto que a gente ama aqui. Um beijo! E já que a gente está falando, né, de produções nacionais, vamos falar sobre o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que acontece em agosto no Rio de Janeiro. Ontem eles anunciaram a lista final de indicados e o spoiler estava ali na tela. Marighella, um filme que foi lançado em 2021, concorre a 17 troféus na premiação, incluindo melhor longa-metragem de ficção, melhor primeira direção de longa-metragem com Wagner Moura e melhor ator, o Seu Jorge, que faz o protagonista, e o Bruno Gagliasso também competindo ali nessa premiação. É isso, 10 de agosto, cerimônia acontece no Rio de Janeiro. Vamos mudar de assunto agora, viajar. Vamos lá pra fora falar sobre os 2 shows confirmados em homenagem ao Taylor Hawkins, que é o baterista do Foo Fighters, que morreu em março desse ano, precocemente, dias antes do show aqui no Brasil. Eles viriam para o Lollapalooza, obviamente o show foi cancelado. Serginho tá aqui com a gente, porque até então a gente tinha informação de que esses shows aconteceriam, mas agora a gente tem um line-up. A gente tem alguns dos convidados que vão estar nesses shows, a gente tem as datas, 3 de setembro eles vão tocar lá em Londres, no estádio de Wembley, e no dia 27 de setembro eles vão tocar em Los Angeles. Então agora a gente já tem a data. E entre os convidados, assim, só nome de peso do mundo da música. Em Los Angeles, por exemplo, vai ter Miley Cyrus, vai ter Alanis Morissette, né? O Taylor Hawkins foi baterista da Alanis Morissette por muito tempo, antes de ser do Foo Fighters. Vai ter integrantes do Queen, Brian May, integrantes do Rush, que não tocavam já faz muito tempo também. Entre vários outros nomes. Liam Gallagher vai tocar então também. Sério? Liam Gallagher estará no show de Londres e estará no show de Los Angeles também. Nossa, eu sou muito fã do Liam Gallagher. Se vocês não lembram, ele era o vocalista do Oasis, né? Grande banda. E a Miley Cyrus, que tá também nessa lista, ela chegou a fazer uma homenagem pro Taylor Hawkins no Lollapalooza aqui no Brasil, porque ela... Foi uma das últimas pessoas que uma das últimas pessoas que conversou com ele e fez a homenagem no show também. Então, tá aí, ó, na tela, o nome de todo mundo que tá confirmado nesses 2 shows em homenagem. Serginho, fica aqui comigo só pra gente chamar o próximo vídeo, porque a gente tá no mês do orgulho LGBTQIA+. E o Listomania, que é um quadro que a gente tem aqui no Pop Verso, olha o telão. Eu acho tão bonito o telão, você não acha também? Pô, lindo. É demais, né? É demais. A Babi, do nosso time, o que ela fez? Ela reuniu uma lista de livros com personagens LGBTQIA+, e tem um que, assim, tocou o meu coração. Vamos ver. A Netflix apresentou pra gente a série Heartstopper, que é baseada numa história em quadrinhos da Alice Oseman. E detalhe,
Alice Oseman assina o roteiro e a produção executiva da série. E bom, pensando nisso, a gente criou aqui uma lista de livros que falam sobre a comunidade LGBTQIA+. São alguns títulos para quem tem interesse nesse tema e quer conhecer mais um pouco. O primeiro item da nossa lista é a HQ Fun Home, uma tragicomédia em família da americana Alison Bechdel. Nessa HQ, a Alison traz algumas memórias dela. Pouco depois de revelar para a família que é lésbica, a Alison recebe a notícia de que o pai dela morreu e ela tinha uma relação bem complicada com esse pai. Então a gente conhece um pouco mais dessa história nos quadrinhos. Um fato interessante sobre isso é que a Alison chegou ao mundo dos quadrinhos lá pela década de 80, quando a maioria das histórias era sobre homens e super-heróis. Bora destacar o Brasil nessa lista. Todos nós adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. O livro conta a história de duas amigas que tinham uma relação na faculdade e num dado momento elas voltam a se falar e decidem fazer uma viagem dos sonhos pelas estradas do Rio Grande do Sul. É um livro que dá vontade de você fazer as suas malas, pegar a estrada e viajar. Agora pensa num livro que foi indicado por ninguém menos do que o Barack Obama. É Garota, Mulher, Outras, da Bernardine Evaristo, que é filha de mãe britânica e pai nigeriano. Em 2019, ela se tornou a primeira mulher negra a ganhar um prêmio muito importante da cena literária, que é o Booker Prize. Esse livro traz várias histórias paralelas, personagens que são mulheres lésbicas, pessoas não binárias e por aí vai. É um livro com versos livres, é um livro que não faz marcações de gênero, é muito interessante num todo, não só no conteúdo. Vamos falar de literatura argentina? O Parque das Irmãs Magníficas, da escritora argentina Camila Sosa Villada. A Camila é uma mulher trans, e nesse livro, que tem pitadas de realismo fantástico, ela conta a história de um grupo de travestis. A gente começou falando de uma série inspirada numa HQ e agora eu vou falar de um livro que vai virar filme na Netflix. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da escritora americana Taylor Jenkins Reid. O livro por si só é um best-seller, foi publicado em 2019 e hoje tem uma hashtag no TikTok sobre ele que tem mais de 130 milhões de views. É muito difícil trazer um resuminho sobre esse livro sem dar spoilers. Então, se você tá curioso, vai ter que ler o livro ou esperar a Netflix lançar esse filme. Chegou a hora de falar de economia aqui no Pop Verso, mas não sou eu que vou falar sobre economia, é Fernando Nakagawa. Tcharam! Segunda semana de programa, segunda vez que você tá aqui. Você vê, é porque eu gosto daqui da companhia, né? É, nossa, mentira, é porque me gente. chamaram mesmo, então eu vim. Ele não gosta da companhia, só para deixar claro. Fernando Nakagawa, a gente vai falar sobre uma notícia do mundo da moda, na verdade. A Forever 21, que é uma loja que foi muito famosa lá fora, nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil em 2014, deve fechar todas as lojas até domingo aqui no Brasil, Naka. O que aconteceu com a Forever 21? Pois é, são dois problemas, eu acho, nessa história. Essa história toda, ela veio à tona com os colegas do Jornal Estado de São Paulo. Essa informação não foi confirmada oficialmente pela empresa, mas aí tem duas tretas aqui, Mari. A primeira é uma treta mais ampla. A empresa está, desde 2019, em recuperação judicial nos Estados Unidos. A empresa é da Califórnia, foi fundada em Los Angeles, lá nos anos 80, e está em recuperação judicial. O que é recuperação judicial? É um jeito que as empresas têm de quando elas percebem que estão tendo seguidos prejuízos e a conta não fecha mais. Eles devem dinheiro para empresas, por exemplo, para donos de shopping, para as empresas que vendem as roupas para eles, mas não conseguem pagar. Então eles levantam a mão e falam assim, gente, minhas contas estão ruins, eu preciso me recuperar. Vamos pegar esses pagamentos que eu devo aí, vamos tentar reprogramar, jogar lá para frente? Isso é uma recuperação judicial. Então, quando você chama todo mundo para quem você está devendo e repactua, refaz os pagamentos. Então, tem este problema primeiro. Eles estão desde 2019 nesse processo, com muita dívida, com vendas em queda, uma série de problemas ali estruturais da empresa no mundo todo. E anunciaram lá em 2019 que iam fechar mais ou menos 1/3 das lojas. Aí tem um outro problema aqui no Brasil. O setor de moda no Brasil foi muito afetado durante a pandemia, a gente vive um momento de queda da renda, inflação muito alta, desemprego ainda muito elevado, então as vendas do setor de moda estão sofrendo. Aí você tem alguns problemas mais amplos, assim, para além desses dois, né? Muita gente do setor diz que a empresa não conseguiu se adaptar ou se modernizar, e aí a concorrência, por exemplo, da H&M, que é da Suécia, ou da Primark, que é uma empresa britânica, ou mesmo das vendas online, acabou abocanhando esse mercado, e os caras da Forever 21, ou 21, se você preferir, não conseguiram
reagir a tempo. Então você tem um problema maior por trás disso. E essas lojas que você falou não tem aqui no Brasil, né? Essas lojas estão fora, mas aqui no Brasil a gente tem algumas lojas também que foram fechando nos últimos anos, né? Então, por exemplo, lojas da Topshop, a própria Zara teve lojas fechando também, L'Occitane. Tem relação uma coisa com a outra? Tem. A Fnac, por exemplo? Sim, a Fnac saiu daqui. Tem, porque o varejo está passando por uma mega transformação, né? O jeito com que a gente compra as coisas não é mais igual do que era 10 anos atrás, 15 anos. Então a gente compra muito por aqui, pelo celular, pelo computador. E isso faz com que... Será que é preciso ter uma loja física? E muitas dessas empresas acabaram percebendo ou fazendo as contas ali. Fnac, por exemplo, era uma mega store, livraria, vendia eletrônicos, CDs, coisas que a gente nem compra mais. Então eles fecharam a lojinha aqui e voltaram para a França. No caso, a Kiabi também, que é uma outra fast fashion francesa, que fechou as lojas no Brasil ao longo dos últimos tempos. E aí tem uma discussão interessante, Mari, que todas essas marcas de moda que a gente está falando, né? Então, Forever 21, H&M, Primark, Renner, Riachuelo, todas são do segmento de fast fashion, que são roupas produzidas ali a toque de caixa, que vendem muito rapidamente e as coleções mudam muito rapidamente. O consumidor mais jovem, tipo Mari Palma, estão cada vez mais conscientes. E o fast fashion, como indústria, é muito poluente. Então tem isso também, o consumidor está mudando um pouco o comportamento. Está achando, putz, será que é bom eu comprar tantas brusinhas assim? Será que eu não vou estar destruindo o meio ambiente? Então isso acaba colocando um pouco em xeque esse modelo de negócio. É um consumidor mais engajado, né? A própria Forever 21 já foi alvo de denúncias de trabalho escravo, de violação de direitos autorais, o que enfraquece a imagem da marca também, principalmente com esse consumidor mais jovem. Obrigada pelo jovem, Naka. Você é. Ah, que bom. Obrigada. Você tá... Quantos anos você tem? Ou a gente roda a vinheta depois? Roda a vinheta! Tá bom, acabou. Ele não quer falar. Bom, vamos ver então o que é notícia hoje, começando pela foto, né, do Ryan Gosling, ator super famoso em Hollywood, que vai interpretar o Ken no filme da Barbie, que deve ser lançado no dia 21 de julho de 2023. Tem muito tempo pela frente, a Warner liberou esse spoiler aí, essa foto, e aí todo mundo ficou super feliz, lembrando que esse filme tem como protagonista a Margot Robbie. E aí eu levanto outra questão aqui, a gente está esperando para ver se o elenco desse filme, como esse filme vai falar sobre a diversidade também, porque a gente sabe que esse é um assunto muito polêmico quando a gente lembra das bonecas da Barbie. Mudando de assunto, vamos falar da Taylor Swift, porque Taylor Swift, gente, é recorde atrás de recorde. Ela virou a primeira artista feminina a ter 80 músicas acima de 100 milhões de streams no Spotify. Não é o primeiro recorde dela no Spotify, afinal, Taylor Swift. Ano passado ela teve a melhor estreia feminina na plataforma com o álbum Red. Red também foi o álbum de uma cantora mais transmitido em um dia na história do Spotify. Eu contribuí para isso. 2 semanas atrás, uma música mais antiga dela viralizou no TikTok também. É a música Don't Blame Me, lançada em 2017. A Taylor segue sempre surpreendendo. Bom, vamos encerrar o Pop Verso então com uma cena entre Jay-Z, rapper muito famoso, empresário, marido de Beyoncé e pai de Blue Ivy, esta menina linda, maravilhosa, que cresceu e a gente nem viu. Eles estavam num jogo ali, ó, da final da NBA, ele foi lá todo feliz abraçar ela, ela falou, "My hair, Dad", ele estava atrapalhando o cabelo dela. Bem adolescente, né, a Blue Ivy, maravilhosa, ela é só filha de Jay-Z, Beyoncé, ela merece tudo, ela merece o mundo, as pessoas fizeram até a comparação como ela tá parecida com a mãe dela. Linda, sou apaixonada por ela e por toda a família, é assim que a gente se despede do Pop Verso de hoje. Um beijo, gente, até amanhã.